Ano passado nós fizemos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a fusão que não aconteceu, a fusão que a Ponte Preta tentou fazer com o Juventus, que levaria o futebol do Juventus para Campinas, fecharia o departamento de futebol aqui do Clube da Moca e a Ponte Preta teria a vantagem de obter a vaga na primeira divisão do Paulista no lugar do Juventus. Isso não aconteceu. O Conselho Deliberativo do Juventus reprovou a ideia lá em 1949, no final do ano. Nós contamos as consequências disso, nós mostramos também críticas duras que foram feitas à direção do Juventus e ao Conselho Deliberativo do Juventus por não terem aprovado a ideia. Mas hoje nós queremos mostrar um outro lado dessa história. Nós mostramos opiniões que foram dadas por um veículo jornalístico da época. Vamos ver agora opiniões de outros veículos que mostram um outro lado da história. Vamos lá. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos aqui ao canal. Recapitulando rapidamente, né? Lá no final dos anos 40, o Juventus era comandado pela família Crespi, pelo conde Adriano Crespi, um dos filhos do conde Rodolfo Crespi. Ele era o presidente do clube, um presidente que mandava e desmandava com mãos de ferro. Realmente ele era uma figura, uma autoridade no futebol juventino. E além de ser uma autoridade, ele também era dono da grana que mantinha o clube funcionando. Aí, uma hora ele chegou e cansou da brincadeira, achou que estava ficando caro demais, e, por outro lado também, lá em Campinas, a Ponte Preta queria uma vaga na primeira divisão, e um dos atalhos para isso seria uma fusão com o Juventus, já que o Juventus estava nessa lenga-lenga. Será que o Juventus vai acabar? Será que o Conde vai cansar e vai encerrar o financiamento para o clube? Essa história chegou até uma fase em que, sim, foi votada a proposta de fusão pelo Conselho Deliberativo do Juventus, e a proposta foi recusada. O Conselho disse não. Nós mostramos algumas opiniões, né, críticas, duras críticas ao Conselho, também ao Conde Adriano Crespi, pela proposta não ter passado. Na opinião do jornal Mundo Esportivo, seria muito mais vantajoso, muito mais interessante para a Ponte Preta ser a herdeira da vaga no lugar do Juventus. Bom, você reviu aí, né? Mas essa é só uma opinião. Porque nós pesquisamos outros veículos, outros jornais, e nesses outros jornais nós encontramos também algumas opiniões um pouco mais imparciais, talvez, menos carregadas de paixões, menos carregadas de viés pró-Ponte Preta. Então nós vamos ver aqui como foi tratada a questão por outros veículos jornalísticos lá no final da década de 40. Vamos conferir. O jornal Correio da Tarde de Santos, na terça-feira 20 de dezembro de 49, cravou: desaparece o Juventus e surge a Ponte Preta. E na mesma edição, olha só essa manchete, eu não podia deixar de colocar: jogou um ovo em Ademar de Barros, um comunista carioca. É tão inusitado isso que eu tinha que colocar no vídeo, né? Não pode deixar passar uma maluquice dessas. E o Jornal de Notícias do dia 21 de dezembro traz mais detalhes sobre a questão, com a manchete dizendo que a Ponte Preta vai disputar a primeira divisão. Essa seria a consequência principal da fusão: a Ponte Preta assumir o lugar do Juventus e assumir a vaga na primeira divisão. E ali no final tem um destaque colocando em dúvida o destino do estádio do Juventus na Rua Javari. Outra reportagem bem completa foi feita pelo jornal Correio Paulistano no mesmo dia 22 de dezembro, com a manchete dizendo que a Associação Atlética Ponte Preta atingiu seu objetivo, que era disputar a primeira divisão. A reportagem diz que a notícia da fusão caiu como uma bomba em Campinas, e o presidente da Ponte Preta diz que foi uma união de dois grandes amigos, na verdade uma união do corpo com a alma, uma união muito feliz, que foi verdadeiro presente de Papai Noel da diretoria da Ponte Preta para seus associados, a vaga na primeira divisão da Federação Paulista de Futebol. Dizendo também que o Juventus não perde nada, na verdade ele ganha uma nova torcida entusiasmada e empolgada. Sei lá, do ponto de vista da Ponte Preta, realmente o discurso estava perfeito, redondinho, só faltava uma coisa: aprovar, né? No jornal O Diário, a coluna do jornalista Hernani Franco falava sobre a fusão. E no destaque que nós fazemos, o texto é longo, você pode pausar e ler, tem uma parte aqui que chama a nossa atenção. Não gostamos da fusão entre o Alvinegro de Campinas e os Grenás, porque dessa forma desaparecerá o glorioso Clube Atlético Juventus, um grêmio que representava com dignamente o futebol de São Paulo, e, se não agora, mais tarde desaparecerá também o já famoso estádio da Rua Javari, teatro de tantas e tão empolgantes lutas futebolísticas amistosas e de campeonato. Representa, portanto, uma grande perda para o futebol de São Paulo. Além do mais, o Grêmio avinhado
com seu estádio era o lenitivo para os moradores do populoso bairro da Moca, pois ali existem também quadras de basquete, vôlei e um salão de festas. Estranhamos que o pessoal do bairro não tenha ainda manifestado seu desagrado, o que certamente fará logo que melhor constatar do quão inconveniente será a fusão. Aqui, então, o jornalista Hernani Franco já percebia que as pessoas, principalmente os conselheiros do clube, se dariam conta de que a fusão seria ruim para a comunidade da Moca. E então o Conselho Deliberativo do Juventus se reuniu, votou e não aprovou a fusão. Fracassou a fusão entre o Juventus e a Ponte Preta. Era aguardada com a maior das expectativas a reunião do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, uma vez que iria ser dita a última palavra sobre a fusão entre o Clube Grená e a Ponte Preta de Campinas, já assentada definitivamente pela diretoria sob a presidência do Conde Crespi. Entretanto, os conselheiros juventinos não aceitaram a fusão, registrando-se 23 votos contra e 10 votos a favor. Portanto, a Ponte Preta, pelo menos por enquanto, terá de continuar na segunda divisão de profissionais. Aí você vê também a manchete e a reportagem do Diário da Noite, do dia 28 de dezembro de 49, dizendo que a reunião do conselho aconteceu às 23 horas do dia 27 de dezembro, com a presença de 33 conselheiros deliberativos, 2 ausentes por motivo de doença, e às 23 horas e 15 minutos foi lavrada a ata com o resultado final sacramentando a reprovação da proposta de fusão. O jornal A Tribuna de Santos publicou a manchete "E o Juventus não morreu". Olha só o final da reportagem. Não nos cabe, já o dissemos, interferir em assuntos particulares como este da fusão do Clube Campineiro com o Grêmio da Rua Javari. Mas o ponto final é o seguinte: mal ou bem, o Juventus continuará a sua marcha. Aqui então nós vemos um posicionamento da imprensa a favor do Juventus, um posicionamento menos ácido, menos emocionado diante da decisão do Juventus de não se fundir, não aceitar a fusão. Já o Jornal de Notícias ele é mais duro, ele diz que o Conde Adriano Crespi pediu licença de 3 meses do cargo de presidente do Juventus e cobra a atitude dos conselheiros deliberativos que votaram contra a fusão, já que sem o Conde ali no cargo, eles vão se dar conta, segundo o jornal, que o clube não tem dinheiro em caixa e vão pedir o Conde para voltar para o clube. Acho que não foi bem assim que aconteceu, no final das contas. A fusão gorou, deu em nada, é o que diz o Correio Paulistano. Foi mera ilusão, simples miragem, isso quando já estavam soltando rojões, as dúzias lá em Campinas, as festas, as alegrias, pura ilusão. O Juventus continuará na luta. É a afirmativa dos conselheiros que votaram contra a fusão. Não desaparecerá, não desaparecerá. E afirmam categoricamente. E a Ponte Preta continuará onde estava, na segunda divisão, dando duro, e vai conseguir mais dia menos dia o seu acesso. E conseguiu mesmo. 2 anos depois, a Ponte Preta subiu para a primeira divisão. A fusão gorou, foi uma onda, nada mais. É o que diz de novo o Correio Paulistano. Só que aqui acrescenta um detalhe, na verdade uma especulação, dizendo que houve uma história, um boato não confirmado, de que elementos do Guarani vieram de Campinas até a Moca para impedir a fusão. E como eles impediriam? Trazendo uma malinha aí com 60 mil cruzeiros para ajudar os conselheiros a tomarem uma decisão. Isso, é claro, com o objetivo de evitar que a Ponte Preta subisse para a primeira divisão. O Guarani estava lutando com o Batatais para subir, não queria que o outro time de Campinas também subisse. Mas no último dia do ano, 31 de dezembro, mais uma notícia no Correio Paulistano dizendo que essa história de que veio uma mala de dinheiro era só uma brincadeira. Foi uma brincadeirinha meio mal colocada dos dirigentes lá do Guarani. Não foi nada disso, não aconteceu isso não. Bom, fica na especulação, fica aí no folclore dessa grande história, dessa quase fusão. Agora, uma outra curiosidade que apareceu nessas pesquisas que nós fizemos nos outros jornais é que havia um outro time de São Paulo interessado na fusão da Ponte com o Juventus, torcendo para que desse certo isso, porque ele tinha olhos no estádio da Rua Javari, que era um estádio novo, tinha acabado de ser construído, tinha ali menos de 10 anos de existência, tinha boas instalações, e esse é um clube que não tinha estádio na época, estava pensando, procurando uma outra praça de esportes, e aí quase conseguiu pegar a Javari. Se tivesse ali a fusão acontecido, com certeza eles iam tentar. Estou falando da Portuguesa. Correio Paulistano, 21 de dezembro, olha o segundo parágrafo. Ao que se diz, em São Paulo, o campo da Rua Javari será destruído, sendo feitas construções de casas no terreno ali existente. Fala-se também que as dependências serão alugadas à Portuguesa de Desportos, que passará a mandar seus jogos no tradicional campo da Moca.
Jornal de Notícias, dia de Natal, olha só o destaque ali, contornado em vermelho. Quanto ao campo, é de conhecimento público o interesse da Portuguesa de Desportos pela sua manutenção, mediante talvez arrendamento ou outra qualquer forma de contrato. O site do Instituto São Paulo Antiga, do meu amigo Douglas Nascimento, traz informações sobre um estádio que a Portuguesa tinha interesse em construir no bairro do Ipiranga. A Portuguesa chegou a comprar o terreno, colocou lá a pedra fundamental, tem as notícias disso também, e tem também a planta, tem o projeto, tudo lá no site do Douglas Nascimento, no São Paulo Antiga. Só que por questões financeiras não deu certo o projeto, a Portuguesa ficou sem estádio e só foi ter um estádio ali depois no meio dos anos 50, quando adquiriu o Canindé. Então realmente fazia sentido a Portuguesa ter interesse na Rua Javari. Já pensou, né? A Portuguesa da Rua Javari, que coisa, hein? Imagina só, essa fusão teria causado um efeito borboleta tremendo se tivesse acontecido, né? Nós queremos que você continue acompanhando a gente com nossas curiosidades, nossas informações sobre os Juventus. Todas as semanas trazemos vídeos com esse tipo de coisa para você, análises de histórias antigas, resgatando do fundo do baú para promover aqui essa preservação da memória da história do Clube Atlético Juventus. E eu quero também agradecer ao meu amigo Douglas, do São Paulo Antigo, Douglas Nascimento, que publicou essa matéria sobre o estádio da Portuguesa que nunca existiu e que também tem alguma coisa a ver com a história que nós contamos aqui hoje. Grande abraço a todos e valeu!